Que bom ter você conosco novamente na segunda parte da nossa aula sobre deontologia. Seja muito bem-vindo! Vamos fazer uma oração. Pai eterno, neste momento nós queremos te louvar. Tu sabes que o nosso coração tem sede de ti. Através da tua palavra, toca profundamente em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Nós vimos na aula anterior que o Deus Criador comunicava-se com o homem de forma direta. Porém, com a queda, o homem e a mulher perderam a comunhão, a comunicação com o Deus Criador. Antes, Adão e Eva deleitavam-se em ouvir a voz suave do Altíssimo. Agora, com o advento do pecado, o medo apoderou-se deles, dificultando o pleno relacionamento com Deus. Deus é transcendente e imanente. Ele habita nas alturas mais insondáveis e, apesar de infinito e imenso, não permanece alheio às suas criaturas. Assim, ao longo dos séculos, o Eterno vem se comunicando com o homem de forma direta ou indireta. O estudo sobre a revelação de Deus é de duas formas: revelação geral ou natural e a revelação especial. A revelação geral ou natural é dirigida a todos os homens e pode ser absorvida pela razão. É aquela em que o Senhor se revela por meio da natureza e da consciência humana. Quanto à natureza, o versículo que diz: Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Quanto à consciência, Deus se utiliza da comunicação não verbal para revelar aos homens toda a sua vontade. Como diz na sua palavra, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. A revelação especial, Deus emprega duas formas especiais: a palavra escrita e Cristo. Por meio da palavra, Deus ordenou a Moisés que escrevesse no livro a sua mensagem revelada. Êxodo 17:14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. A revelação escrita substituiu a tradição oral. A comunicação oral era a forma que passavam de geração em geração o testemunho da existência e comunicação de Deus. De Adão até Moisés, a forma que passavam sobre a existência do grande Deus Criador era
forma oral. Êxodo 34:27, disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Essa revelação escrita é chamada de Escritura. Por meio de Cristo, essa revelação é sublime. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ainda João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. O propósito da revelação especial é conduzir as pessoas a Deus. Através da revelação especial em Cristo, encontramos o plano divino para a salvação de todo ser humano. Vamos ver através desses passos para se chegarmos a Deus. Primeiro, nos foi revelado através de Cristo. Nós devemos reconhecer, aceitar que Jesus é o Filho de Deus e que Ele veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. O segundo passo, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Tem que ter um genuíno arrependimento. Arrepender-se é você dar meia volta, é você dar as costas para aquilo que você fazia e começar algo novo, dar as costas para o pecado, arrepender-se do pecado e não voltar mais a praticá-lo. Terceiro passo é você ler a palavra de Deus. É você se dedicar ao conhecimento da vida eterna em Cristo. Quarto passo é você ter uma vida de comunhão, de oração, falando com aquele que pode todas as coisas. Quinto passo, a obediência. Não basta apenas ler a palavra e orar, você tem que pôr em ação. Você tem que obedecer a palavra de Deus, vivê-la no seu dia a dia. O sexto passo é adorar ao Senhor, porque você já passou por todas essas fases, você está naquele processo de santificação, está chegando mais perto do Senhor, você está vivendo uma vida de adoração ao nome do Senhor. E agora vamos falar sobre eleição. Do grego, eklegomai, significa selecionar para si, escolher. Este termo não quer dizer que Deus escolheu uns para a salvação e outros para a perdição, mas que a salvação do homem não depende do que ele é ou faz, mas da vontade e amor de Deus. Efésios 1, 4 e 5, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. Deus ama e convida a todos
para a salvação. Deus, ao criar o homem e a mulher, dotou-os de livre arbítrio, que é a faculdade mediante a qual o ser humano é dotado de poder para agir de acordo com sua própria vontade ou escolha. Como o ser humano foi criado livre, como conciliar isso com a vontade de Deus? Precisamos entender que a vontade de Deus pode ser permissiva e diretiva. O Eterno, em seu profundo e inigualável amor, predestinou todos os seres humanos à vida eterna. Ninguém foi predestinado ao lago de fogo. Como nos diz em Mateus, capítulo 25, versículo 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas o fato do homem ser predestinado à vida eterna não lhe garante essa bem-aventurança. É necessário que creia no Evangelho. Somente assim poderá ser considerado eleito. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Deus predestinou a igreja para ser conforme a imagem do seu Filho. Nós não encontramos nas Escrituras uma predestinação fatalista, em que uns são destinados à vida eterna e outros à perdição. Da mesma forma, ela também não ensina uma livre escolha absoluta, como se a salvação dependesse de obras, esforços ou méritos humanos. Os extremos nesse assunto são muito perigosos e acabam afirmando aquilo que a palavra de Deus não ensina. O crente está seguro quanto à sua salvação enquanto ele permanece em Cristo. Vamos ler em João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto. Não há segurança salvífica fora de Jesus e do seu aprisco, como também não há segurança espiritual para quem vive em pecado. E nós vamos falar agora sobre cura divina. Assim como Jesus curou no passado, ele continua atualmente a curar. O nosso Senhor se sentia compelido a curar as pessoas. A sua compaixão era visível quando ele se relacionava com as pessoas. A obra de Jesus é completa. A expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Elas são consequências direta ou indireta do pecado. Porque se não existisse o pecado, também não existiria as enfermidades. Mas isto não significa que todo enfermo esteja em pecado. Por isso, não podemos generalizar. Podemos ler em João capítulo 5, versículo 14.
Depois, Jesus encontrou no templo e disse-lhes: eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Não podemos confundir doença com possessão maligna. Jesus conferiu à sua igreja poder de curar enfermos e libertar os oprimidos pelo diabo. Vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Mas nós devemos fazer tudo conforme a vontade de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Existe também o momento certo. Jesus nos conta sobre a parábola do juiz iníquo, que aquela mulher de tanto pedir, ela foi atendida. Imagine Deus que é justo, que é maravilhoso. Se você persistir no seu pedido, você vai ser atendido. A falta de fé também pode ser um impedimento para recebermos a cura. Nós devemos conservar firme a nossa fé em Deus. Há um versículo na Bíblia que fala: chama os presbíteros da igreja para ungir o enfermo. O Senhor ainda hoje, Ele faz milagres. E você está precisando de um milagre na tua vida, de uma cura? Receba agora em nome de Jesus. Você está a serviço de um grande propósito do Senhor. Você precisa de força, de vida, de saúde. Receba agora em nome de Jesus o que você precisa, porque o nosso Deus é o Deus que cura. Ele é o médico dos médicos. Ele é Jeová Rafá, o Deus que cura. E sobre a existência do mal, a palavra de Deus afirma que Deus é bom e que Ele criou o homem e o mundo perfeito. Todo o mal que vemos hoje é uma consequência do pecado de Adão e Eva. O pecado separou o homem de Deus. O nosso alvo é o céu, mas nós erramos o alvo por causa do pecado. A palavra pecado quer dizer errar o alvo. A humanidade ficou em um estado de vergonha, de miséria por causa do pecado. Mas através de Cristo, nós novamente acertamos o alvo. E o nosso alvo é o céu. Através de Cristo, nós conseguimos o nosso alvo, que é a eternidade. Ele abriu o caminho, Ele perdoou os nossos pecados e nos fez novamente ligados a Deus, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, que nos purificou de todo pecado. A decisão de Adão e Eva envolvia uma escolha pessoal acerca do mal e do bem. O primeiro casal era livre para tomar suas decisões. Entretanto, Deus bondoso já havia alertado para o perigo da desobediência. A árvore do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comeres, morrerás. Essa morte era a morte espiritual, a separação eterna de Deus. Mas Jesus, Ele veio nos tirar
dessa morte espiritual e nos trazer vida e vida com abundância. Vivemos em uma sociedade hedonista, onde as pessoas afirmam não ser plausível pensar que um Deus que é amoroso e bondoso permita o sofrimento. Deus é maior do que todo sofrimento. Ele não nos abandona diante do sofrimento. O Criador está sempre com generosidade para com a sua criação. Entretanto, o pecado cega o entendimento das pessoas. Elas não conseguem crer que Ele é justo e não pode tolerar o pecado. O pecado é repugnante diante de Deus e merece justa punição. Mas Deus é sempre bom e a bondade é um dos atributos de Deus. As Escrituras Sagradas afirmam que a natureza essencial de Deus não pode ser plenamente conhecida pela criatura. Como podemos ver em Êxodo 33 e 20. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. No entanto, Deus se auto-revelou através da criação. Possamos anunciar a glória de Deus e com as nossas atitudes proclamar que somos criaturas das suas mãos. Agora tudo fez sentido, amiguinhos. Realmente, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Através de Jesus, o Verbo encarnado. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro. E pelas Escrituras, como já temos falado da revelação especial, como já temos lido em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Nós vamos ver agora alguns nomes de Deus que aparecem no Antigo Testamento, nomes compostos. Vamos falar sobre alguns deles. Jeová Jiré, Shalom, Jeová Nissi, Jeová Sabaoth, Jeová Samar, El Shaddai, Jeová Rafá, Jeová Tsidkenu. Gênesis 22 e 14. Êxodo 15, 26, a parte B. Eu sou o Senhor que te sara. É muito importante quando você vai ler um versículo com as crianças, você explicar por que é parte A, parte B, parte C. Porque o versículo é longo. E a parte que a tia ou o tio quer falar para vocês é a primeira parte, até o ponto, ou até o ponto e vírgula, ou é a parte do meio do versículo, a parte B, ou o final do versículo, a parte B. Se o versículo for maior, a parte C do versículo. Eles precisam entender o porquê parte A, parte B, parte C do versículo. Juízes 6 e 24. Jeremias capítulo 23, versículo 6. Êxodo capítulo 17 e versículo 15. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira. Salmos 24, 9 e 10. Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Os nomes de Deus indicam a sua natureza. Os atributos de Deus, o seu caráter.
Tomás de Aquino disse: o máximo que conhecemos de Deus é nada em relação ao que Ele é. Deus existe por si mesmo. João 5,26. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Jesus afirmou à mulher samaritana que Deus é Espírito. João, capítulo 5, versículo 37. E o Pai que me enviou, Ele mesmo tem dado testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma. Deus transcende a todos os limites do mundo físico, espiritual, celestial. Em Isaías capítulo 57, versículo 15, porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido do espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. A imutabilidade é uma qualidade exclusiva de Deus. O torna imune às mudanças, quer de natureza qualitativa, de natureza moral. Deus é bom e não pode ser melhor do que Ele já é. Eternidade, Deus não teve início nem fim. Salmo 90, verso 2. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Atributos imanentes a Deus: onipresença, onipotência, onisciência. Atributos morais de Deus: santidade, justiça, misericórdia, sabedoria e amor. Agora vamos falar sobre a Trindade. O termo Trindade foi empregado por Teófilo de Antioquia no século II depois de Cristo. Entretanto, essa expressão é possível que tenha sido usada pela Igreja no primeiro século. Todavia, o estabelecimento do termo é atribuído ao apologista cristão Tertuliano de Cartago. Coube ao bispo de Alexandria, Atanásio, a elaboração do credo que sedimentou a ortodoxia trinitária, o qual falou: adoramos um Deus em trindade, e a trindade em unidade, sem confundir as pessoas, sem separar a substância. Pai, Filho e Espírito Santo não são três deuses, mas um só Deus. Uma é a pessoa Deus Pai. Outra é a pessoa do Filho. A outra do Espírito Santo. As Sagradas Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, atestam a veracidade deste ensinamento. No Antigo Testamento, se levarmos em conta que a palavra hebraica Elohim é um substantivo plural, concluiremos: a Santíssima Trindade encontrava-se ativa na criação do universo. O Pai criou o universo por intermédio do Filho, enquanto o Espírito Santo transmitia vida a tudo que era criado. Temos então alguns versículos do Antigo Testamento que nos fala sobre a Trindade.
É no Novo Testamento que encontramos as mais claras e explícitas manifestações da Santíssima Trindade. No batismo de Jesus, no ministério de Jesus, na vida da igreja primitiva. Atos capítulo 7, versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Atos capítulo 9, versículo 17. Então Ananias entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 15, versículo 1 até o 35, fala sobre o Concílio de Jerusalém. Nas epístolas, são muitas as passagens que falam sobre a Trindade. Na bênção apostólica, encontramos um paralelismo com a bênção sacerdotal de Números. Números, capítulo 6, versículo 24 ao 26. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. E também no Apocalipse. Porém, nós temos algumas crenças inadequadas em relação à Trindade. Entre tantos movimentos que surgiram, temos o arianismo, uma heresia fermentada por um presbítero do quarto século chamado Ário. Ele ensinava a ser Jesus a mais elevada das criaturas. Todavia, ele ensinava que Jesus não era Deus. Em 381 depois de Cristo, foi realizado um concílio, o Concílio de Constantinopla. Com base nos trabalhos de Atanásio, o concílio combateu os arianistas e os grupos contrários à doutrina do Espírito Santo. O credo niceno-constantinopolitano reafirma o credo de Nicéia e define a divindade do Espírito Santo, estabelecendo de uma vez por todas a doutrina da Santíssima Trindade. A doutrina da Trindade é bíblica. Ela encontra-se desde Gênesis até Apocalipse. A Bíblia não é apenas um livro entre tantos. Ela é a palavra de Deus. O estudo das Escrituras Sagradas contribui decisivamente para o crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E esta é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se
dia de passeio.